Uma senhora de 85 anos é maltratada e escravizada pelo próprio filho. Você nem serve para manter a casa em ordem, ele disse, empurrando-a contra o chão. Até que um dia, ela começou a tremer ao ver 2 policiais batendo na porta de sua casa. Bella estava sentada na escuridão de sua pequena cozinha, com as mãos frias descansando sobre a mesa de madeira desgastada. O relógio na parede marcava 7 da noite, mas a casa estava na penumbra, tão vazia e sombria como sempre. Suas mãos trêmulas tentavam segurar uma colher, mexendo lentamente um pouco de sopa fria em um prato que havia preparado horas antes. Mal havia tocado na comida. Não tinha apetite, e o cansaço que sentia não era apenas físico, era o esgotamento de quem suportou mais do que deveria. O som da porta da frente se fechando com força fez Bella se sobressaltar. Era Richard, seu filho, que acabava de chegar em casa. Toda noite, a mesma rotina. Bella sentia seu corpo se tensionar só de ouvir os passos pesados dele atravessando o corredor. De novo sentada aqui? Você não faz nada o dia todo, mas nem consegue manter a casa em ordem, foi a primeira coisa que Richard disse, sem nem olhar para ela, jogando o casaco sobre uma cadeira enquanto caminhava até a geladeira. Seu tom era frio, desdenhoso, carregado de desprezo. Bella não respondeu. Foi o que ela aprendeu a fazer com os anos, permanecer em silêncio, ficar à margem. Essa foi sua forma de sobreviver. As palavras de Richard, que antes a feriam profundamente, agora deixavam apenas um vazio. Ainda doíam, mas de uma maneira que a fazia sentir como se estivesse desaparecendo lentamente. Richard abriu a geladeira, procurando algo, e ao não encontrar o que queria, a fechou com força. Não tem nada para o jantar? O que você faz aqui o dia todo? Acha que sou seu empregado ou o quê? Desculpe, murmurou Bella em voz baixa, quase inaudível. Achei que você chegaria mais tarde. Richard a olhou pela primeira vez, com os olhos semicerrados e um sorriso amargo no rosto. Havia algo no olhar dele que sempre fazia Bella encolher de medo. Aquele olhar cruel que ele usava para lembrá-la de que ele tinha o controle, de que ela estava à mercê dele. Eu não te pago para pensar, disse Richard, apoiando-se na mesa, inclinando-se sobre ela. Eu te pago para limpar, cozinhar e não me dar problemas. Entendeu? Bella assentiu, incapaz de olhar diretamente nos olhos dele. Queria que ele fosse embora, que a deixasse em paz, mas sabia que não podia dizer nada que o deixasse ainda mais irritado. Richard deu um passo para trás, sacudindo a cabeça com um gesto de desgosto. Vou sair esta noite. Certifique-se de que tudo esteja limpo quando eu voltar. E não se atreva a ligar para Lisbeth. Você sabe o que acontece se fizer isso. O nome de sua filha, Lisbeth, ecoou na mente de Bella como um som distante. Lisbeth morava longe, no exterior, e fazia anos que não via sua mãe pessoalmente. Sempre que tentava ligar para ela, Richard interferia, bloqueando as chamadas, apagando mensagens. Na última vez que tentou, ele garantiu que ela nunca esquecesse as consequências, uma série de dias cheios de insultos e ameaças. Richard saiu da cozinha batendo a porta, deixando Bella sozinha na penumbra com seu prato de sopa fria. O silêncio voltou, mas não era um silêncio pacífico, era o tipo de silêncio que deixava uma sombra de medo e resignação. Bella se levantou lentamente da mesa, suas articulações reclamando a cada movimento. Caminhou até a sala de estar, observando o velho sofá, as cortinas desbotadas, a poeira acumulada nos móveis. Aquela era sua casa, mas já não se sentia assim. Antes, era uma casa cheia de risadas, de lembranças familiares felizes, mas tudo isso desapareceu quando Richard começou a controlar tudo. Ela se sentou na beira do sofá, suas mãos nervosas mexendo nos vincos do vestido. Havia algo em seu peito que a oprimia, algo além da dor física que sentia todos os dias. Era o desespero de estar presa, de saber que sua vida se reduziu a esse ciclo interminável de medo e submissão. De repente, um pequeno som atirou de seus pensamentos, o leve bater na porta dos fundos. Bella ficou imóvel, seu coração acelerado. Richard tinha voltado. Não era possível, ele nunca usava aquela porta. Ela se levantou lentamente e caminhou em direção à parte de trás da casa, seus passos leves sobre o chão de madeira. Quando abriu a porta,
Ficou cara a cara com Elsa, sua vizinha. Elsa era uma mulher da sua idade, sempre gentil e preocupada, mas com um olhar inquieto que dizia tudo. Bella sabia que Elsa tinha percebido o deterioro em sua vida, mas nunca haviam falado abertamente sobre isso. Bella, posso entrar? Perguntou Elsa em voz baixa, seu olhar cheio de preocupação. Preciso falar com você. Bella assentiu, abrindo um pouco mais a porta para deixá-la entrar. Elsa entrou, lançando um olhar nervoso em direção ao corredor, certificando-se de que Richard não estava em casa. Eu sei o que está acontecendo, disse Elsa assim que se sentaram na pequena cozinha. Ouço os gritos, os insultos. Bella, não posso continuar ignorando. Você não pode continuar vivendo assim. Bella sentiu os olhos se encherem de lágrimas, mas as reprimiu. Tinha aprendido a não chorar, pelo menos não na frente de ninguém. Não há nada que você possa fazer, Elsa, sussurrou. Richard, ele controla tudo. Se eu tentar ir embora, ele vai me encontrar. Se eu ligar para Lisbeth, ele vai saber. Eu não tenho saída? Elsa olhou com firmeza. Isso não é verdade, Bella. Eu estive em contato com Lisbeth. Contei a ela o que está acontecendo. Bella a olhou horrorizada. O que você fez? O que precisava ser feito, respondeu Elsa, sua voz decidida. Lisbeth está a caminho. E desta vez, ele não vai poder bloqueá-la. Ela vem com ajuda, com a polícia. Você não está sozinha. As palavras de Elsa atingiram Bella com uma mistura de esperança e terror. Sua filha estava voltando, depois de tantos anos de silêncio forçado, mas o medo das represálias de Richard ainda estava presente. E se ele descobrir? E se tudo piorar? Murmurou Bella, incapaz de conter as lágrimas agora. Elsa segurou sua mão, apertando-a com força. Não vai piorar. Acabou. Vamos tirar você daqui. Bella ficou em silêncio, absorvendo o que acabará de ouvir. Pela primeira vez em anos, sentiu uma centelha de esperança, embora ainda estivesse enterrada sob camadas de medo. Lisbeth estava a caminho, e com ela, talvez o fim de seu pesadelo. A porta da cozinha se fechou suavemente após a saída de Elsa, deixando Bella sozinha mais uma vez no silêncio da casa. Mas agora, aquele silêncio não era tão opressor. Havia algo mais no ar, a promessa de que a mudança estava próxima. No dia seguinte, o céu cinzento refletia o ânimo de Bella enquanto ela se sentava na janela de seu quarto, observando a chuva cair lentamente sobre o jardim. O dia tinha amanhecido com um peso que ela não conseguia sacudir. As palavras de Elsa da noite anterior ainda ecoavam em sua mente. Lisbeth estava a caminho. Bella sentia uma mistura confusa de alívio e medo, como se estivesse prestes a cruzar um limite sem volta. Richard tinha saído cedo naquela manhã, lançando as mesmas ameaças veladas e ordens antes de partir. Mas dessa vez, sua saída não trouxe o mesmo silêncio opressor. Em vez disso, Bella sentia uma vibrante energia de antecipação. Ela sabia que sua filha estaria em casa em breve, junto com 2 policiais, como Elsa havia prometido. Depois de anos de isolamento, de sofrimento e de suportar em silêncio, o fim daquele pesadelo parecia estar mais perto do que ela jamais havia imaginado. A espera era insuportável. Os minutos se estendiam, e a cada um deles, o medo crescia. E se Richard voltasse antes que Lisbeth chegasse? E se tudo acabasse pior do que tinha começado? Mas, acima de tudo, Bella não conseguia parar de se perguntar como Lisbeth reagiria ao ver a verdadeira situação. Sua filha não a via há muito tempo, e Bella sabia que havia mudado, não apenas em aparência, mas também em espírito. Enquanto ponderava tudo isso, o som de um carro estacionando em frente à casa fez seu coração disparar. Poderia ser Richard, ou talvez, finalmente, fosse Lisbeth. Com as mãos trêmulas, Bella desceu as escadas lentamente, apoiando-se no corrimão para não cair. Ao se aproximar da porta, ouviu uma leve batida. Respirou fundo e, por um instante, fechou os olhos, como se estivesse se preparando para o que estava por vir. Quando abriu a porta, lá estava sua filha, Lisbeth, com o rosto cheio de preocupação e determinação. Ao lado dela, 2 policiais observavam a casa com atenção. Mãe, murmurou Lisbeth, quase sem fôlego ao vê-la. Bella mal reconhecia a expressão nos olhos de sua filha, uma mistura de amor e desespero contido.
Havia sido tanto tempo sem se ver, tanto tempo sem ouvir sua voz diretamente. Agora, ao vê-la na porta, todas as emoções que ela havia mantido trancadas por anos explodiram. Lisbeth, disse Bella, sua voz quebrada pelo choro contido. Não conseguiu dizer mais nada. As duas se lançaram nos braços uma da outra, e naquele instante, toda a dor acumulada se derramou no abraço. Bella sentiu que algo dentro dela se quebrava, uma rachadura profunda que, com o tempo, talvez pudesse começar a cicatrizar. Lisbeth segurou sua mãe com força, notando o quão frágil ela estava, o quanto estava abatida. Sinto muito, mãe. Eu não fazia ideia de como você estava mal. Tentei te ligar tantas vezes, mas Richard sempre bloqueava tudo. Não é sua culpa, respondeu Bella entre soluços, sua voz mal audível. Richard, ele não me deixava. Eu precisava tanto de você, Lisbeth, mas não podia fazer nada. Lisbeth apertou os lábios, contendo sua própria raiva e frustração. Ela se afastou ligeiramente e olhou sua mãe nos olhos. Mãe, estamos aqui para te tirar disso. Os policiais vão nos ajudar. Você não precisa mais suportar nada disso. Um dos policiais, que havia observado a cena com respeito, aproximou-se suavemente. Senhora Bella, recebemos uma denúncia de abuso e viemos garantir que você esteja segura. Há algo de que você precise agora? Seu marido está em casa. Bella balançou a cabeça, seus olhos cheios de medo, mas também com um novo brilho de esperança. Não, ele não está. Mas ele vai voltar. Ele sempre volta. O outro oficial, um homem de voz firme, mas gentil, acrescentou. Ficaremos aqui até que ele volte. Não se preocupe. Vamos garantir que ele não possa te machucar. Bella assentiu, sem saber muito bem o que dizer. Tudo aquilo era tão novo para ela. Estar cercada de pessoas dispostas a ajudá-la. Ter Lisbeth ao seu lado novamente. Era como se, depois de anos de escuridão, uma pequena luz começasse a brilhar ao seu redor. Mãe, disse Lisbeth suavemente, segurando sua mão. Quero que você me conte tudo. O que ele fez com você, o que você teve que suportar. Eu preciso saber. Bella olhou nos olhos de sua filha, com uma mistura de dor e alívio. Chegou o momento de falar, de expor tudo o que havia mantido em silêncio por tanto tempo. Elas se sentaram juntas na sala, enquanto os policiais mantinham uma vigilância discreta perto da porta. Foi difícil, minha filha, começou Bella, sua voz trêmula. No início, não era tão ruim. Richard só me controlava um pouco, ele insistia em administrar meu dinheiro, em tomar decisões por mim. Mas depois começou a piorar. Ele começou a me insultar, a dizer que eu era um fardo, que não servia para nada. Toda vez que eu tentava falar com você ou fazer algo por conta própria, ele me ameaçava. Disse que, se algum dia eu tentasse te contatar ou sair, ele me machucaria. E eu tinha medo. Lisbeth apertou a mão de sua mãe, seus olhos cheios de lágrimas contidas. Mãe, você não deveria ter passado por isso sozinha. Eu teria voltado antes, se soubesse. Eu sei, filha. Mas ele sempre me fazia acreditar que eu não tinha para onde ir. Ele me controlava tanto que, eu me esqueci de quem eu era. Eu me tornei uma prisioneira na minha própria casa. Lisbeth não conseguiu conter algumas lágrimas. Havia tanta culpa e tristeza em seu coração. Ela sabia que não era sua culpa, mas não conseguia parar de pensar em todos os anos em que sua mãe havia sofrido sozinha, em silêncio. Tudo por causa da manipulação de Richard. Isso acabou, disse Lisbeth, sua voz cheia de determinação. Você nunca mais estará sozinha. Vamos tirar você daqui e garantir que Richard pague pelo que te fez. Bella assentiu lentamente, sentindo o peso de todas essas promessas. Sabia que o caminho para a libertação não seria fácil, mas ter Lisbeth ao seu lado lhe dava uma força que não sentia há anos. Com o tempo, Bella foi encontrando palavras para contar à filha tudo o que havia vivido. Os abusos, o isolamento, a humilhação. De repente, um som familiar e temido por ambas quebrou a calma do momento, o barulho da porta da frente se abrindo bruscamente. Richard havia voltado. O rosto de Bella se contraiu, e Lisbeth apertou sua mão com força, oferecendo o apoio de que ela precisava. Os dois policiais trocaram olhares rápidos e se levantaram, preparados para intervir.
Richard entrou na sala, sem perceber ainda a presença dos oficiais. Ao ver Lisbeth sentada ao lado de sua mãe, seus olhos se encheram de raiva. O que diabos você está fazendo aqui? Esbravejou, dando um passo em direção a Lisbeth. Seu tom estava cheio de ódio e desprezo. Estou aqui para proteger mamãe de você, respondeu Lisbeth, levantando-se para enfrentá-lo. Acabou, Richard. Você não tem mais poder sobre ela. Richard congelou por um segundo, surpreso pela resposta firme da irmã, mas logo sua expressão mudou para deboche. Ele não percebia a gravidade da situação. Proteger ela? Você não faz ideia do que está dizendo. Esta casa é minha. Mamãe é minha. Tudo o que ela tem me pertence. Os policiais deram um passo à frente, se interpondo entre Richard e Lisbeth. O clima na sala mudou rapidamente. Um dos oficiais, com voz firme, disse: Richard, recebemos denúncias de abuso. Vamos precisar te fazer algumas perguntas, se você precisará nos acompanhar. Richard olhou para os policiais, sua expressão zombeteira desaparecendo lentamente enquanto a realidade se impunha. Seu mundo, seu controle sobre Bella, começava a ruir. Bella observou tudo do sofá, com o coração acelerado. Sabia que isso era apenas o começo, mas pela primeira vez em muito tempo, sentiu que havia uma chance real de se libertar do jugo de seu filho. A confrontação havia começado, e desta vez, Bella não estava sozinha. A casa de Bella estava em completo silêncio após a confrontação inicial. Richard, visivelmente nervoso e cada vez mais tenso, se recusava a aceitar o que estava acontecendo. Sua arrogância habitual havia sido substituída por uma mistura de fúria contida e pânico. Os dois policiais o observavam com atenção, preparados para agir se fosse necessário. Vocês não têm o direito de estar aqui, disse Richard com a voz trêmula, tentando recuperar seu habitual tom de controle. É minha casa, minha família. Vocês não sabem do que estão falando? Lisbeth, de pé ao lado de sua mãe, olhava para ele com uma firmeza que Richard não via há anos. Sua presença ali, com os dois policiais ao seu lado, havia enfraquecido o controle que ele exercia há tanto tempo. O poder que ele usava para subjugar Bella agora parecia desaparecer lentamente, e isso o aterrorizava. Richard, isso acabou, disse Lisbeth, sua voz firme mas sem gritar, com a calma de quem sabe que a verdade está ao seu lado. Você abusou da mamãe por anos, e eu não vou deixar isso continuar. Os policiais estão aqui para garantir que você não a machuque mais. Richard soltou uma risada amarga, embora seu rosto mostrasse sinais de preocupação. Machucar? Eu sempre cuidei da mamãe. O que você acha, Lisbeth? Que pode aparecer depois de anos e saber o que se passa aqui? Você não tem ideia. Um dos policiais deu um passo à frente, interrompendo o discurso de Richard. Richard, recebemos várias denúncias, e os sinais de abuso são claros. Isso não é apenas sobre o que você diz. Precisamos que você coopere conosco. Você não quer que as coisas se compliquem mais do que o necessário. Richard ficou em silêncio por um momento, seus olhos saltando entre Lisbeth e os policiais, como se procurasse uma saída. Ele sabia que seu controle sobre Bella estava desmoronando, e pela primeira vez, parecia não ter um plano claro. O silêncio na sala ficou denso, carregado de tensão. Enquanto Richard lutava internamente, Bella, que até aquele momento permanecerá calada, levantou a cabeça. Era hora de romper o silêncio que ela mantivera por tantos anos. Ela olhou para seu filho, a quem havia criado e amado, e sentiu uma profunda tristeza. Mas também sabia que, para se salvar, precisava enfrentá-lo. Richard, disse com uma voz fraca, mas clara, isso não é vida. Não posso continuar vivendo assim, com medo de você, com medo do que você fará toda vez que entra por aquela porta. Não é normal um filho tratar a mãe como você me tratou. Lisbeth apertou a mão dela, dando-lhe força. Bella respirou fundo, sentindo que cada palavra que dizia era um passo em direção à sua libertação. Você me isolou de tudo e de todos, continuou Bella, sua voz trêmula, mas firme. Você controla meu dinheiro, meus movimentos, minhas ligações para Lisbeth. Você não me deixa ver a luz do dia. Eu já não sou mais a mulher que fui, e você sabe disso. Você me fez acreditar que não tinha saída,
Mas hoje eu sei que tenho. Hoje estou aqui com minha filha, e não vou permitir que você me machuque mais. Richard olhou para ela com incredulidade, sua respiração acelerada. A mulher que ele havia controlado por anos agora se levantava contra ele, e isso o desconcertava. Ele deu um passo à frente, mas um dos policiais levantou a mão, indicando que ele parasse. Vamos precisar que você nos acompanhe, disse o policial com um tom autoritário. Teremos que fazer algumas perguntas, e é melhor que você colabore se quiser que tudo isso seja resolvido pacificamente. Richard abriu a boca para protestar, mas algo em sua expressão mudou. Ele sabia que, por enquanto, havia perdido o controle. No entanto, ele não era o tipo de pessoa que aceitava a derrota facilmente. Nisso não acabou, murmurou Richard, seu olhar gélido fixo em Lisbeth. Havia uma ameaça silenciosa em suas palavras, mas Lisbeth não se deixou abalar. Não, Richard. O que não acabou é o seu abuso. Mas isso termina hoje, respondeu Lisbeth, com a mesma firmeza de antes. Os policiais conduziram Richard para a saída, enquanto ele continuava murmurando, tentando encontrar uma maneira de recuperar seu poder. Bella os observou da porta, com os olhos cheios de lágrimas, mas não de tristeza. Eram lágrimas de alívio, de libertação. Pela primeira vez em anos, ela sentiu que o peso em seus ombros começava a desaparecer. Quando a porta se fechou atrás de Richard e dos policiais, Bella desabou no sofá. O silêncio que ele deixou para trás já não era opressivo. Era um silêncio diferente, um silêncio de paz. Lisbeth se ajoelhou na frente dela, segurando suas mãos. Você conseguiu, mamãe. Finalmente você falou. Finalmente você se libertou dele. Bella a olhou nos olhos, com uma mistura de exaustão e gratidão. Não sei o que teria feito sem você, Lisbeth. Eu me sentia presa, como se não houvesse mais esperança. Lisbeth balançou a cabeça, com ternura. Nunca foi tarde, mamãe. Nunca será. Agora começa sua nova vida. Os dias que se seguiram foram cheios de mudanças. Richard foi formalmente preso, e embora Lisbeth soubesse que o processo legal seria longo e complexo, havia uma sensação de justiça no ar. Bella começou a receber visitas regulares de um assistente social, alguém que a ajudava a organizar sua vida novamente, a lembrar como era ter liberdade. Lisbeth decidiu ficar com sua mãe. O tempo que passaram separadas havia sido demais, e nenhuma das duas queria que isso acontecesse de novo. As conversas que costumavam ser dolorosas agora se tornavam momentos de cura. Bella compartilhava com sua filha os detalhes dos anos de sofrimento, enquanto Lisbeth ouvia com atenção e paciência. Um dia, enquanto as duas tomavam chá no jardim, um pequeno luxo que Bella havia recuperado, a conversa tomou um tom mais suave. Você acha que algum dia poderei superar tudo isso? Perguntou Bella, olhando para as flores que voltavam a florescer após tanto tempo de abandono. Lisbeth a observou com um sorriso caloroso. Você já superou, mamãe? Você deu o passo mais difícil. Agora é uma questão de seguir em frente, de lembrar quem você é. Bella assentiu, embora ainda fosse difícil imaginar uma vida sem as correntes que Richard havia colocado sobre ela. Mas ela sabia que, com o tempo, poderia aprender a viver novamente, a sorrir sem medo. Algumas semanas depois, o dia do julgamento chegou. Bella, acompanhada por Lisbeth e Elsa, entrou na sala de audiências de cabeça erguida. Ela não era mais a mulher submissa e assustada que havia sido. Sabia que aquele momento seria difícil, mas também sabia que era necessário. Ela enfrentaria Richard, e desta vez não com medo, mas com a verdade. Quando Richard foi levado ao banco dos réus, tentou se defender, se justificar. Mas as provas eram claras. O depoimento de Bella, cheio de detalhes dolorosos sobre os anos de abuso, foi suficiente para inclinar a balança. O juiz declarou Richard culpado de abuso físico e psicológico, e sua sentença foi um sinal claro de que a justiça havia finalmente chegado para Bella. O fim daquele pesadelo não foi apenas a condenação de Richard, mas também o início de uma nova vida para Bella. A liberdade que ela tanto desejava agora era dela. E enquanto saía da sala de justiça, com Lisbeth ao seu lado, sabia que a história de sua vida não havia terminado, mas que um novo capítulo estava apenas começando. Um capítulo de esperança,
de reconstrução e de amor. O sol da manhã iluminava a pequena sala de estar onde Bella e Lisbeth estavam sentadas. Já haviam se passado algumas semanas desde o julgamento, e embora a sentença de Richard tenha sido um alívio, as emoções ainda estavam à flor da pele, como feridas que mal começavam a cicatrizar. Bella, com uma xícara de chá nas mãos, olhava pela janela para o jardim. Era um dia brilhante, mas dentro dela, as nuvens do seu passado ainda não haviam se dissipado completamente. Lisbeth, sentada em frente à sua mãe, notava a mudança nela. Bella parecia mais tranquila, embora ainda frágil. A luta interna que ela travara por anos não desapareceria da noite para o dia. Lisbeth sabia que, embora sua mãe tivesse dado o passo mais difícil, a recuperação seria um processo lento. Mãe, como você está se sentindo hoje? Perguntou Lisbeth suavemente, quebrando o silêncio. Bella desviou o olhar da janela e olhou para sua filha, com um leve sorriso nos lábios. Eu me sinto diferente, disse, com uma sinceridade que não havia mostrado antes. É como se, depois de tanto tempo, eu finalmente pudesse respirar. Mas também sinto medo, Lisbeth. Medo de não saber o que fazer com a minha vida agora que Richard não está mais aqui. Lisbeth assentiu, compreendendo completamente os sentimentos de sua mãe. Ela havia sido prisioneira por tanto tempo que agora a liberdade parecia estranha, até mesmo assustadora. É normal, mãe. Você passou por muita coisa, e ninguém espera que tudo se resolva de um dia para o outro. O importante é que você está aqui, e tem uma nova chance. Mas você precisa se dar tempo. É um processo. Bella suspirou, assentindo lentamente. Eu sei. É só que, tem dias em que me sinto tão perdida. Sinto que vivi tantos anos uma vida que não era minha, que não sei como recuperar a mulher que eu fui antes. Você não precisa ser a mesma mulher, disse Lisbeth, sorrindo com ternura. Você pode ser quem quiser ser agora. Pode construir uma nova vida, uma que te faça feliz. Bella a observou por um momento, sentindo uma pequena faísca de esperança se acender dentro dela. Sabia que Lisbeth estava certa, mas o medo ainda era um companheiro constante. Richard a fez acreditar que ela não conseguia fazer nada sem ele, que não valia nada por si mesma. E embora agora estivesse livre, essas cicatrizes demorariam a cicatrizar. Eu quero tentar, disse Bella, com a voz trêmula. Quero aprender a viver sem medo, mas não sei por onde começar. Lisbeth segurou a mão da mãe e a apertou com carinho. Vamos começar aos poucos, mãe. Você não precisa fazer isso sozinha. Eu estou aqui com você, e estaremos juntas. Dias depois, Lisbeth começou a levar sua mãe para pequenos passeios pelo bairro, algo que Bella não fazia há anos. O mundo exterior lhe parecia ao mesmo tempo um lugar familiar e desconhecido. Cada passo fora de casa era uma vitória para ela, mas também lhe lembrava quanto havia perdido. As ruas que ela costumava percorrer com confiança agora pareciam terreno incerto, e o olhar dos outros às vezes a incomodava. Ela sabia que alguns vizinhos conheciam sua história, e embora recebesse sorrisos gentis, não conseguia evitar sentir vergonha. Certo dia, durante um desses passeios, encontraram Elsa, a vizinha que havia sido fundamental no resgate de Bella. Elsa as cumprimentou com calor, mas também com a delicadeza de quem entende a dor do outro. Bella, Lisbeth, disse Elsa, sorrindo enquanto se aproximava. Que alegria vê-las juntas! Bella sorriu, embora um pouco tímida. Obrigada, Elsa. Eu não sei como te agradecer por tudo o que você fez por mim. Você não tem que me agradecer por nada, Bella, respondeu Elsa, com um olhar firme, mas gentil. Eu só queria que você estivesse bem. Você fez o mais difícil, que foi encontrar a coragem para dizer basta. Bella abaixou o olhar, ainda processando essas palavras. Era difícil para ela se ver como alguém corajosa. Durante tanto tempo, sentiu que a coragem estava fora de seu alcance. Mas ali estava ela, de pé, caminhando ao lado de sua filha, com a vida pela frente. Elsa, consciente do desconforto de Bella, mudou de assunto. Estamos organizando uma pequena reunião no parque do bairro. Só alguns vizinhos e amigos. Nada formal, mas pensei que você gostaria de vir. Será um bom momento para se reconectar. Bella se sentiu oprimida pelo convite. A ideia de estar cercada por tantas pessoas,
de ser o centro das atenções e dos comentários, a assustava. Mas antes que pudesse recusar, Lisbeth lhe deu um aperto suave no braço. Poderíamos ir, mãe? Só um pouco. Você não precisa ficar muito tempo se não se sentir à vontade. Bella hesitou, mas finalmente assentiu. Sabia que era importante dar pequenos passos em direção à sua nova vida, mesmo que esses passos fossem difíceis. O dia da reunião chegou, e Bella, nervosa, vestiu um de seus melhores vestidos. Embora o parque estivesse a apenas algumas ruas de sua casa, o caminho parecia muito mais longo do que realmente era. Lisbeth, como sempre, estava ao seu lado, dando-lhe apoio em silêncio. Quando chegaram, vários vizinhos se aproximaram para cumprimentá-las. Os sorrisos gentis e os gestos de apoio fizeram com que Bella começasse a relaxar. As conversas eram leves, cheias de anedotas do bairro, e pela primeira vez em muito tempo, Bella se sentiu incluída. Ela não era a mulher quebrada que Richard havia feito todos acreditarem que era. Era Bella, a mãe de Lisbeth, a mulher forte que havia sobrevivido ao inferno. Em um momento, enquanto conversava com Elsa e outros vizinhos, Bella percebeu algo importante. O medo que ela havia sentido por tanto tempo não era intransponível. Ele ainda estava ali, sim, mas não a controlava mais. Ela estava cercada por pessoas que a amavam, que a apoiavam, e isso lhe deu uma força que não sentia havia anos. Bella, é bom te ver sorrir, disse Elsa, observando-a com ternura. Bella assentiu, sorrindo timidamente. É bom estar aqui. E é aqui que você pertence, respondeu Elsa com firmeza. Você faz parte desta comunidade, e estamos felizes que você esteja de volta. Naquela tarde, enquanto voltavam para casa, Bella sentiu algo que não sentia havia muito tempo: esperança. Ela sabia que o caminho para sua recuperação seria longo, mas agora sentia que não estava caminhando sozinha. Em casa, enquanto Lisbeth preparava o jantar, Bella ficou olhando para a foto de seu falecido marido sobre a lareira. Sua ausência havia sido outra dor com a qual ela lidara em silêncio, e embora sempre tivesse imaginado que viveriam seus últimos anos juntos, agora sabia que sua vida tomaria outro rumo. Espero que você esteja orgulhoso de mim, sussurrou Bella, falando com o retrato. Pela primeira vez, sentiu que estava começando a honrar sua própria vida, não apenas a memória de seu marido ou os desejos de seu filho. Quando Lisbeth se aproximou para chamá-la para o jantar, Bella a olhou e sorriu. Obrigada por não me deixar cair. Lisbeth a abraçou, sabendo que aquele sorriso significava mais do que palavras poderiam expressar. Sabia que sua mãe estava renascendo, lentamente, mas com uma força que nem ela sabia que possuía. O jantar naquela noite foi tranquilo, cheio de pequenas conversas e momentos compartilhados. A vida de Bella havia mudado, mas o amor e o apoio de Lisbeth estavam ajudando-a a encontrar seu caminho para uma nova normalidade. E naquele momento, Bella soube que, embora ainda houvesse dias difíceis pela frente, ela estava no caminho certo para a cura e a paz. As semanas passaram com uma tranquilidade inesperada para Bella. Ela havia começado a se acostumar à nova rotina. Os passeios com Lisbeth, as tardes conversando no jardim e a paz que sentia ao saber que Richard não fazia mais parte de sua vida. No entanto, embora desfrutasse desses momentos, a sensação de que algo dentro dela ainda não estava resolvido a mantinha acordada à noite. Naquela manhã, Bella acordou antes de o sol nascer, incapaz de voltar a dormir. Sentada à pequena mesa da cozinha, sorvia lentamente uma xícara de café, seus pensamentos vagando pelos anos que havia perdido, presa em uma vida que não era a sua. Lisbeth apareceu pouco depois, notando o olhar distante de sua mãe. Ela havia aprendido a ler os sinais, sabia quando Bella estava lidando com as lembranças do passado. Com um sorriso suave, se aproximou e sentou-se ao lado dela. Mamãe, você parece distraída. Em que está pensando? Perguntou Lisbeth, tentando iniciar a conversa com a mesma delicadeza de sempre. Bella ficou em silêncio por um momento, olhando para o vapor que subia de sua xícara antes de responder. Estou pensando em tudo o que aconteceu, Lisbeth. Em tudo o que perdi, e em tudo o que nunca vou recuperar. Eu sei que dói, mamãe, disse Lisbeth, segurando suavemente a mão de Bella. Mas o que importa é o que você está recuperando agora.
Você foi incrivelmente forte. Nem todos teriam sobrevivido ao que você passou. Bella suspirou, sentindo o peso das palavras de sua filha, que eram sinceras, mas que não aliviavam completamente a culpa que ela carregava. Eu não me sinto forte, Lisbeth. Sinto que tudo o que fiz foi sobreviver. E nesse processo, esqueci quem eu era, quem eu queria ser. Lisbeth ficou em silêncio, observando o rosto de sua mãe. Ela sabia que não podia apressá-la em seu processo de cura. Cada dia era um pequeno passo para frente, mas também havia dias em que Bella recuava, e Lisbeth entendia que esses dias faziam parte da recuperação. Mamãe, começou Lisbeth, tentando oferecer uma nova perspectiva. Sobreviver não é pouca coisa. Você suportou algo que muitas pessoas não conseguiriam. Isso não te faz fraca, ao contrário. E agora, você tem a oportunidade de ser quem você quiser ser. Bella assentiu, embora ainda com aquela tristeza velada nos olhos. Eu sei, mas há dias em que sinto que a oportunidade chegou tarde demais. Lisbeth se inclinou para sua mãe, com a mesma firmeza e calor que a caracterizava. Nunca é tarde demais. E você não precisa fazer tudo sozinha. Eu estou aqui, sempre estarei. Vamos seguir em frente juntas. Nesse dia, enquanto Lisbeth trabalhava de casa, Bella decidiu sair para uma caminhada sozinha pelo bairro. Era um pequeno desafio para ela, depois de tanto tempo se sentindo prisioneira em sua própria casa. Mas agora, cada passo era uma declaração de sua liberdade recém-descoberta. Enquanto caminhava pelas ruas, cumprimentando alguns vizinhos, seus pensamentos inevitavelmente voltaram a Richard. Como ela havia permitido que seu próprio filho lhe tirasse tanto? A pergunta a assombrava continuamente. Ela sabia que a culpa não era sua, mas as lembranças ainda tinham o poder de afundá-la em um poço de dúvidas e tristeza. Passou pela casa de Elsa, e a vizinha saiu para cumprimentá-la com um sorriso caloroso, como se sempre soubesse quando Bella precisava de companhia. Bella, que bom te ver por aqui, disse Elsa, aproximando-se da porta. Quer um café? Estava prestes a preparar um. Bella, que normalmente teria recusado, decidiu aceitar o convite. Talvez conversar com Elsa a ajudasse a organizar seus pensamentos. Elas se sentaram no pequeno jardim de Elsa, onde as flores começavam a florescer com os primeiros indícios da primavera. O ambiente era tranquilo, e Bella se sentia um pouco mais relaxada. Elsa observava com a sabedoria de alguém que já tinha visto muitas coisas na vida, e que entendia que as feridas não cicatrizam de um dia para o outro. Como você tem se sentido, Bella? Perguntou Elsa, enquanto servia o café. Você deve saber que o que você fez, ao enfrentar Richard, foi a coisa mais corajosa que já vi. Bella sorriu tristemente. Eu não me sinto corajosa, Elsa. Às vezes me pergunto se tudo isso foi minha culpa, se fiz algo para que as coisas acabassem assim. Elsa balançou a cabeça rapidamente, sem deixar que essas palavras ganhassem força. Não, Bella. Você não pode se permitir pensar assim. O que Richard te fez foi cruel e injusto. Nenhuma mãe merece ser tratada dessa maneira. O que ele fez não define quem você é. Bella assentiu, embora suas dúvidas ainda estivessem presentes. Obrigada, Elsa. Mas há dias em que não consigo evitar me sentir responsável. É difícil mudar tantos anos de pensamentos assim. Elsa a olhou com ternura, mas com a firmeza que só uma amiga de verdade oferece em momentos de necessidade. Bella, o que importa agora é como você segue em frente. Você sobreviveu ao inferno, e agora tem a chance de florescer novamente. A vida não acaba porque alguém tentou destruí-la. Você ainda está aqui, e enquanto estiver aqui, pode mudar as coisas. Bella suspirou, reconhecendo a verdade nas palavras de Elsa. Ela sabia que esse caminho não seria fácil, mas também sabia que tinha o apoio de pessoas que a amavam e acreditavam nela, mesmo nos dias em que ela não conseguia acreditar em si mesma. Naquela noite, enquanto estava sentada na sala com Lisbeth, Bella começou a sentir algo que não sentia há muito tempo: a necessidade de fazer algo por si mesma. Durante anos, sua vida esteve completamente sob o controle de Richard, e antes disso, sob as responsabilidades da casa e da criação dos filhos. Mas agora, com a liberdade recém-recuperada, ela percebeu que queria redescobrir quem era,
além de ser mãe e vítima. Lisbeth, disse Bella de repente, quebrando o silêncio da sala. Estive pensando, gostaria de começar a fazer algo por mim mesma. Algo que me lembre de quem sou. Lisbeth levantou o olhar do livro que estava lendo, com um sorriso suave. Isso parece maravilhoso, mamãe. Você tem algo em mente? Bella ficou em silêncio por um momento, refletindo. Eu costumava amar a jardinagem. Era algo que fazia com seu pai. Depois que ele morreu, e depois de tudo que aconteceu com Richard, parei de fazer. Mas agora, gostaria de tentar novamente. Lisbeth sorriu amplamente, seus olhos brilhando de orgulho. Essa é uma excelente ideia, mamãe. Podemos começar a organizar o jardim amanhã, se você quiser. Bella assentiu, sentindo uma centelha de emoção que não sentia há anos. Sim, eu gostaria disso. Essa decisão, embora pequena, marcava um novo começo para Bella. Era um símbolo de que, pouco a pouco, ela estava recuperando o controle de sua vida, de suas paixões e de sua identidade. No dia seguinte, Bella e Lisbeth passaram horas no jardim, arrancando ervas daninhas, plantando novas flores e reorganizando os canteiros antigos que haviam sido esquecidos por tanto tempo. Para Bella, era mais do que uma simples atividade. Era um ato de redescobrimento, uma afirmação de que sua vida, seu mundo, podia voltar a florescer. Enquanto cavava a terra e sentia o sol em sua pele, Bella percebeu que a tristeza ainda estava lá, mas não tinha o mesmo poder sobre ela. Cada vez que uma nova planta encontrava seu lugar na terra, sentia que algo dentro dela também estava sendo renovado. E assim, enquanto o jardim começava a se transformar, Bella também o fazia. Ela estava plantando as sementes de sua nova vida, uma que cresceria com tempo, paciência e amor. E, embora soubesse que ainda havia obstáculos pela frente, pela primeira vez em anos, sentia que estava no caminho certo para uma vida em que poderia ser verdadeiramente livre. Os dias se tornaram mais leves para Bella. O jardim, que antes era um lugar abandonado e murcho, agora florescia com cores vivas e vibrantes. As roseiras voltaram a florescer, as ervas frescas cresciam à sombra das árvores, e Bella encontrava um pequeno alívio ao cuidar das plantas. Para ela, o jardim representava uma espécie de redenção, uma oportunidade de curar-se através de algo tão simples, mas tão cheio de vida. Lisbeth, observando sua mãe da porta da casa, não conseguia evitar sorrir. Ver Bella trabalhando no jardim com as mãos sujas de terra, os cabelos presos e uma expressão de paz no rosto, era uma mudança que ela não havia imaginado possível apenas alguns meses atrás. Elas haviam percorrido um longo caminho, mas havia algo na fragilidade de sua mãe que ainda a preocupava. Embora a força de Bella estivesse sendo restaurada, Lisbeth sabia que o processo de cura não era linear. Naquela tarde, enquanto Bella regava as plantas, Lisbeth aproximou-se dela com uma xícara de chá na mão. O sol começava a se pôr, cobrindo o jardim com um brilho dourado caloroso. Mãe, disse Lisbeth, entregando-lhe a xícara. O jardim está ficando lindo. É como se tudo aqui refletisse o que você tem alcançado. Bella sorriu enquanto pegava o chá e se sentava em um banco sob a roseira. Havia algo profundamente terapêutico no jardim, algo que lhe permitia, pelo menos por um momento, esquecer os anos sombrios que havia vivido sob o domínio de Richard. É um bom começo, respondeu Bella, com um sorriso suave. Há muito tempo que não me sentia assim, Lisbeth. Como se eu tivesse controle de algo na minha vida. Lisbeth sentou-se ao lado da mãe, observando a mudança em seu semblante. Você fez um trabalho incrível, mãe. Não só no jardim, mas com tudo o que você enfrentou. Eu tenho muito orgulho de você. Bella colocou a xícara sobre a mesa e, após um suspiro, olhou para sua filha com ternura. Eu não teria conseguido sem você. Se você não tivesse chegado naquele dia, não sei onde estaria agora. Lisbeth segurou a mão da mãe e apertou-a suavemente. Estamos aqui juntas. Isso é o que importa agora. Mas mãe, também quero que você saiba que tudo bem se tiver dias difíceis. Você não precisa ser forte o tempo todo? Bella assentiu, grata pelas palavras da filha. Havia dias em que sentia que o peso do passado ainda a esmagava, mas agora, pelo menos, sabia que não estava sozinha nessa jornada. Havia uma rede de apoio que a ajudava a lembrar que sua vida,
embora marcada pela dor, também podia estar cheia de luz. Hoje é um bom dia, disse Bella finalmente, deixando seu olhar se perder nas flores que balançavam suavemente com a brisa. Mas sei que ainda tenho muito a enfrentar. Às vezes, me pergunto se conseguirei deixar para trás tudo o que vivi com Richard. As cicatrizes ainda estão lá. Lisbeth assentiu, compreensiva. Essas cicatrizes não vão desaparecer, mãe. Mas o que vai mudar é a maneira como você as vê. Com o tempo, você aprenderá a vê-las não como marcas de dor, mas como lembranças de quão forte você é. Elas não te definem, mas são parte da sua história. E sua história não acabou. Bella deixou que essas palavras se infiltrassem em seu coração. Ela havia passado tanto tempo se sentindo definida pelo sofrimento que a ideia de ser mais do que isso ainda parecia estranha. Mas agora, sentada ao lado de Lisbeth, vendo seu jardim prosperar, começava a entender que sua vida poderia ser algo mais. No entanto, naquela mesma tarde, enquanto Lisbeth e Bella relaxavam no jardim, uma notícia inesperada chegou aos ouvidos de Lisbeth. Richard havia solicitado a apelação de sua sentença. O advogado de defesa havia conseguido que o caso fosse revisto, e embora as chances de redução da pena fossem mínimas, a notícia caiu como uma bomba na vida tranquila que elas estavam construindo. Lisbeth soube da notícia primeiro. O medo de que Richard pudesse voltar ou que a apelação lhe desse mais poder sobre sua mãe a abalou profundamente. Ela sabia que precisava ser forte por Bella, mas sua mente não parava de pensar nos de si. Ao entrar em casa, Lisbeth parou, respirou fundo antes de se aproximar da mãe. Não sabia como contar aquilo sem desmoronar todo o progresso que Bella havia feito. Mãe, preciso falar com você, disse Lisbeth, com uma voz suave, mas séria, enquanto Bella voltava de guardar as ferramentas de jardim. Claro, filha, o que aconteceu? Respondeu Bella, com um olhar tranquilo. Lisbeth sentiu o nó em sua garganta apertar ainda mais. Elas se sentaram na sala, e a luz do jardim filtrava pelas janelas. Lisbeth tomou um momento para encontrar as palavras certas, mas finalmente decidiu ser honesta. Recebi uma ligação esta tarde. É sobre Richard. O advogado dele apresentou uma apelação para reduzir a sentença. O rosto de Bella imediatamente se contraiu. O medo que ela havia tentado controlar por tanto tempo voltou ao seu rosto como uma sombra fria. Embora soubesse que Richard ainda estava preso, a simples ideia de que ele pudesse estar tentando recuperar sua liberdade a aterrorizava. O que isso significa? Perguntou Bella, tentando manter a calma, mas o tremor em sua voz era evidente. Não tenho certeza do que pode acontecer, mãe. O processo de apelação é complicado, mas quero que você saiba que estamos fazendo tudo o possível para garantir que não tenha sucesso. Não vamos permitir que ele te machuque de novo. Bella ficou em silêncio, deixando as palavras de sua filha pairarem no ar. A sensação de segurança que ela havia construído parecia desmoronar diante da simples menção de Richard. Embora ele não estivesse fisicamente presente, sua sombra ainda tinha o poder de aterrorizá-la. Eu não quero passar por isso de novo, Lisbeth, sussurrou Bella, baixando o olhar. Não sei se consigo suportar outra vez. Lisbeth segurou suas mãos, apertando-as com força. Você não terá que passar por isso, mãe. Você não está sozinha. Tem os advogados, seus amigos, a mim. E não vamos deixar que ele entre na sua vida novamente. Bella respirou fundo, sentindo uma mistura de emoções dentro de si. A fragilidade que ela havia começado a deixar para trás voltava a assombrá-la, mas havia algo diferente desta vez. Ela tinha Lisbeth, tinha uma rede de apoio que não tinha antes. Já não era a mesma mulher que Richard havia maltratado. Embora ainda tivesse medo, também sabia que agora tinha uma voz, e que não iria permitir que a silenciassem novamente. Obrigada, filha, disse finalmente, sua voz trêmula, mas firme. Sei que não posso impedir o que está acontecendo, mas fico feliz em saber que não preciso enfrentar isso sozinha. Lisbeth a abraçou, dando-lhe o apoio de que Bella precisava naquele momento. O medo do que Richard poderia fazer ainda estava presente, mas agora Bella sabia que sua força não estava em enfrentá-lo sozinha, mas nas pessoas que a rodeavam. E naquela noite, enquanto se preparava para dormir, Bella olhou pela janela em direção ao jardim. O medo ainda estava ali,
mas a vida também. O jardim era uma metáfora do seu próprio processo de cura, algo que precisava de tempo, dedicação e, acima de tudo, paciência. As tempestades viriam, como a notícia da apelação de Richard, mas também havia luz. E essa luz, a esperança de uma vida livre, era algo que nem Richard, nem ninguém, poderia tirar dela. Bella fechou os olhos, sentindo a calma que vinha com o sono. A batalha ainda não havia terminado, mas desta vez ela estava pronta para enfrentá-la, com sua filha ao seu lado e o amor que as mantinha unidas, mais forte do que qualquer sombra do passado. O ar na sala de audiências estava denso, carregado de uma tensão que todos os presentes podiam sentir. O julgamento de apelação de Richard havia se prolongado mais do que o esperado, e agora, após dias de incerteza, a sala aguardava ansiosamente o veredicto final. Bella estava sentada ao lado de Lisbeth na primeira fila, com as mãos entrelaçadas, seu corpo frágil, mas seu espírito mais forte do que nunca. Ela havia chegado tão longe, sobrevivido tanto. Agora, faltava apenas este último passo. O juiz entrou na sala, e imediatamente o silêncio caiu como um manto sobre os presentes. Richard, que até aquele momento mantivera uma postura de arrogância e desafio, parecia agora inquieto. Os dias de seu controle absoluto sobre Bella tinham ficado no passado, mas isso não evitava que sua presença ali, tão próxima, provocasse em Bella uma pontada de medo. No entanto, quando Lisbeth apertou sua mão, Bella lembrou-se de quão longe havia chegado. Ela já não era a mesma mulher aterrorizada. O tribunal revisou todas as provas apresentadas, tanto no julgamento original quanto nesta apelação, começou o juiz, sua voz ecoando na sala. E após uma análise minuciosa, chegamos a um veredicto. O coração de Bella batia forte. Ela sentia que todo o ar havia parado em seus pulmões. Era o momento que definiria tudo. A solicitação de redução da sentença é rejeitada, declarou o juiz com firmeza. O réu, Richard Stevens, cumprirá sua sentença completa pelos crimes de abuso físico e psicológico prolongado. O eco dessas palavras encheu a sala, mas o mais importante foi o que encheu o coração de Bella: liberdade. Richard não sairia, não voltaria a invadir sua vida. A sombra que a perseguira por tanto tempo finalmente se dissipava. Ela se virou para Lisbeth, que a olhava com lágrimas nos olhos, e pela primeira vez em anos, Bella sentiu que o peso que carregava em seus ombros finalmente havia sido aliviado. Richard, por sua vez, permaneceu em silêncio. Seu rosto não mostrava o mesmo desprezo de antes, mas algo mais sombrio: a derrota. Ele sabia que havia perdido, não apenas sua apelação, mas também o controle que durante tanto tempo exerceu sobre sua mãe. Os guardas o tomaram pelos braços para escoltá-lo para fora da sala, mas não antes de ele lançar um último olhar para Bella. Não era o olhar furioso que ela esperava ver. Era o de alguém que percebia, talvez pela primeira vez, que seu poder havia evaporado. Bella o observou por um momento e, embora o medo ainda persistisse no canto mais profundo de seu ser, uma nova sensação o substituía. Não era ódio, não era rancor. Era a certeza de que Richard já não a definia. Ele não fazia mais parte de sua vida, e nunca mais faria. Lisbeth abraçou sua mãe com força. Conseguimos, mãe. Esse é o fim. Agora você está livre. Bella assentiu, fechando os olhos enquanto se permitia chorar, mas não de tristeza. Eram lágrimas de alívio, de gratidão e, acima de tudo, de paz. Ela sabia que o caminho para reconstruir sua vida não havia sido fácil, e que ainda havia muito a fazer, mas pela primeira vez em anos, sentia que podia olhar para o futuro com esperança. Semanas depois, a vida de Bella começava a tomar uma nova forma. O jardim, que havia sido seu refúgio, agora era um lugar de celebração. As flores floresciam com uma intensidade que refletia o renascimento que Bella havia experimentado. Ela passará horas trabalhando nele, não apenas como uma forma de terapia, mas como uma maneira de expressar sua nova liberdade. Cada planta que crescia, cada flor que abria suas pétalas, era um lembrete de sua força. Lisbeth estava ao lado dela naquela tarde, como tantas outras vezes, ajudando-a a plantar novas sementes. O sol começava a se pôr, banhando o jardim com uma luz dourada acolhedora. Bella,
coberta de terra até os cotovelos, não conseguia evitar sorrir. Nunca pensei que me sentiria tão em paz, disse Bella, olhando para sua filha. Depois de tudo o que aconteceu, houve momentos em que pensei que não sobreviveria. Mas aqui estamos. Lisbeth sorriu, orgulhosa da força de sua mãe. Tinha sido um caminho longo e doloroso, mas também cheio de crescimento e redenção. E o melhor é que agora você tem a chance de viver como sempre deveria, mãe, respondeu Lisbeth, jogando algumas sementes na terra. Sem medo. Com total liberdade. Bella assentiu, seus olhos brilhando com uma emoção contida. Ela sabia que Lisbeth estava certa. Os fantasmas do passado já não a perseguiam, e embora não pudesse apagar os anos de sofrimento, havia aprendido a se reconciliar com eles. Ela sabia que aquelas cicatrizes sempre estariam ali, mas não a definiam mais. Tenho pensado muito nisso, disse Bella, enquanto alisava a terra com as mãos. Em como quero viver daqui para frente. E acho que quero fazer algo mais do que apenas trabalhar no jardim. Lisbeth a olhou, interessada. O que você tem em mente? Bella parou por um momento antes de responder. Quero ajudar outras mulheres que passaram pelo que eu passei. Quero usar minha história para mostrar que há uma saída, que elas não estão sozinhas. Lisbeth a olhou com admiração, mas também com uma profunda emoção. Sabia o quão difícil devia ter sido para sua mãe chegar a essa decisão. Ela não estava apenas enfrentando seu passado, mas também o transformando em algo que poderia mudar a vida de outras pessoas. Isso é incrível, mãe. Tenho certeza de que muitas mulheres se sentirão inspiradas pela sua força. Bella sorriu, embora um pouco tímida. Sabia que não seria fácil reviver essas memórias para ajudar outras, mas também sabia que era o certo a fazer. Ela havia encontrado sua voz, e agora queria usá-la para ajudar outras pessoas a encontrarem as suas. E naquela noite, depois do jantar, Bella ficou sentada na varanda, olhando para o céu estrelado. Pela primeira vez em muito tempo, sua vida estava em paz. Já não havia sombras do passado que a assombrassem, já não havia medo do que viria. Richard havia ficado no passado, e agora, o futuro se estendia à sua frente como um campo aberto, cheio de possibilidades. Lisbeth saiu para a varanda e se sentou ao lado de sua mãe, em silêncio. As duas olhavam para o céu, desfrutando da calma compartilhada. Sabiam que a vida não seria perfeita, que ainda haveria desafios pela frente, mas agora elas tinham algo que faltou por tanto tempo, esperança. Obrigada por não me deixar cair, disse Bella, rompendo o silêncio. Lisbeth sorriu, olhando para sua mãe com todo o amor e orgulho do mundo. Obrigada por encontrar a força para se levantar, mãe. E ali, sob o céu estrelado, Bella soube que finalmente havia encontrado o que sempre desejou. Uma vida na qual ela, e somente ela, tinha o controle. Uma vida livre, uma vida cheia de amor e, acima de tudo, uma vida onde cada dia era uma nova oportunidade de continuar crescendo e florescendo. O passado ficou para trás, e o futuro, pela primeira vez em muito tempo, era completamente seu. O jardim que ela havia plantado em seu coração agora florescia com mais força do que nunca. O que você achou desta história? Conte-nos nos comentários. O que você faria em uma situação semelhante? Convidamos você a curtir, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com seus amigos ou familiares como forma de apoio. Isso nos motiva a continuar postando relatos emocionantes praticamente todos os dias. Não perca a próxima narrativa surpreendente que está prestes a aparecer na sua tela. Valorizamos muito ter você aqui conosco. Você pode clicar nos links que estão aparecendo agora na sua tela. Temos uma seleção exclusiva de histórias cativantes e entretenimento garantido especialmente para você. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.